Hoje tá todo mundo atentíssimo essa live, pelo que eu tô vendo aqui do grupo de mães. Com certeza a maioria aqui tá atrás desses marcos, né? É impressionante hoje eu dando uma estudada, lendo como, meu Deus, as crianças sabem coisa até 3 anos de idade, né? Só a gente que vivencia essa maternidade de cada conquistazinha suada dia a dia consegue mensurar, né? Como a gente tem assim que batalhar e coisa para chegar nesses marcos aí de só 3 aninhos de idade. São muitos comportamentos esperados. Depois alguém aqui sinaliza para mim se tá me visualizando bem, se a internet tá boa, porque eu tô com a internet do 4G ligada e o Wi-Fi ligado. Daí eu não sei se isso pode estar causando alguma interferência ou se tá favorecendo. Então vocês comentem aqui para mim se tá legal a internet. Saliane Marcelo, boa noite. A Zaira Gouveia. A Alexandre colocou que sim. Nosso dia a dia também colocou que sim. Kelly Berto entrou. Ah, que bom então. A Dani foi passar um batonzinho, daqui a pouco ela tá aí. Pessoal, para adiantar um pouquinho assim para você, a gente fez um resumo da lista dos marcos, tá? Para dar tempo, né? Porque a gente fala muito, divide aqui experiências também, conversa e interage com vocês. Mas esses marcos são o que é esperado dentro do checklist do modelo precoce de Denver, do modelo de intervenção, né? Muito usual hoje em dia no tratamento, né, intensivo e precoce de crianças com autismo ou atrasos, né, no geral de desenvolvimento, e que tem bastante eficácia. Então, tudo que diz aqui é realmente nada que não tenha que acontecer aí até essa idade de 3 anos. Bom, a Dani já chegou, vou adicionar ela aqui. Roger Couto entrou, Merle Cristina, boa noite. Olá, oi, amiga. tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo jóia, tá me vendo bem aí, amiga? Tô vendo. Uma boa conexão, tá, né? Tá bom, tá ótimo. A Larissa Lafayette chegou, pessoal, amanhã vai ter uma live muito bacana no IG dela. Eu até comentei com ela para não confundir as datas com vocês, que a gente vai compartilhar nos stories depois da nossa hoje, para vocês ficarem ligadinhos, que amanhã vai ser muito legal essa live também. Rosilene Nunes, Cristina Maurício, boa noite, pessoal. Régio Dorla, Thalita Neves. Bom, pessoal, a gente tem bastante conteúdo para falar, como eu vinha dizendo aqui para vocês. Então, se vocês conhecem aí mães de crianças pequenas que ou suspeitam de atrasos de desenvolvimento, ou, né, mães de crianças com autismo também maiores, porque a gente sabe que quando a gente entra nesse universo autismo, a gente escreve os nossos próprios marcos, né? Os nossos marcos não são muitas vezes os mesmos que é o esperado, mas a gente está aqui com essa ideia positiva, que nem eu e a Dani, a gente sempre fala, a gente vai trazer aqui assuntos, sim, que são coisas que trazem preocupação para a gente, mas que a gente quer trazer com a intenção de ter informação e buscar solução, né? Da gente conseguir alcançar, não deixar aqui ninguém triste, desmotivado ou apavorado. Não é essa a nossa intenção, tá? A gente vai falar aqui hoje esses marcos, que é, como eu falei, o que é previsto mesmo uma média dessa idade das crianças, né? Até 3 anos de idade. Semana passada a gente falou até 18 meses. E já vimos que são mais de 100 comportamentos esperados para bebês de até 1 ano e meio. E com 3 anos, então, gente, boom, né? Eles a cada dia aprendem mais de uma coisa diferente. Então, assim, esse momento dá realmente o choque de quanta coisa a gente tem que estimular e desenvolver aí nas nossas crianças. Mas a gente vai pontuando e vai tentando debater aí qual que é o caminho para chegar nisso, tá bom, pessoal? Então, mandem aí uns aviãozinhos aí para o pessoal que possa interessar também essa live aí, se quiserem convidar o pessoal para participar, todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Dani, tu quer falar primeiro algum resumo breve ali do que oscila entre os 18 meses para 2 anos? Ou Pode tu ser. já quer ir direto pro 3?
Dá Vamos uma dar uma... resumidinha, assim, apenas É, leitura, né? isso, uma leitura bem rápida. Então, nessa fase, que está ali pareando entre os 2 os 3 anos de idade, são coisinhas que a criança tem que fazer, são o seguinte: identificar as partes do corpo, né? Mostrar onde está o nariz, onde está a cabeça, gestinhos assim. A criança ter esse começo de noção corporal. Entender também informações e comandos diversos, né? Pega ali, chuta, senta, toma, dá, né? Coisas bem simples. Mostrar o objeto pelo menos umas 10 vezes, uns 10 objetos, pelo Os menos. 10 itens, né, alvos, a criança já tem no mínimo até 2 anos de idade, assim, que Sim, ela... Uhum. mais ou menos até aí. Só que assim, coisa simples, gente, nada muito assim. Mostra a cadeira, a TV, a cama, coisas simples ali do dia a dia da criança. Então, bem simples. Identificar pessoas com fotos. Então, ela identificar, mostrar o papai, mostrar a mamãe, vovó, a escolinha, de repente, uma fotinho da escola, do parquinho, né, do shopping. Ela saber identificar isso aí. Mostrando, tá? Atividade assim, para a criança estar apontando, ter esse apontar, mesmo que simples, é bem interessante e importante. Identifica também. Reconhecer pessoas, né, amiga? Reconhecer numa foto, mostrar, a criança sabe que aquela imagem representa a mamãe, sabe? Olhar para a foto, por exemplo, Não olha para a apenas mãe, né? é, Ela identifica. e ter essa consciência de quem é a pessoa, exatamente isso. Não adianta só apontar e falar porque decorou, né? Tem que ser uma Sim. coisa que ela sabe realmente quem que é. O que mais? Consegue fazer comando duplo, né? Então, se você pedir para ela, filho, pega o sapato no armário do quarto. Então, a criança vai fazer esse comando, vai pegar. Pega a bola em cima do sofá. A criança vai pegar em cima do sofá. Muito natural isso acontece nas crianças típicas. Natural, como a chuva que cai do céu. Muito natural. Que mais? Fala ao menos 18 palavras, né? E mostra o que quer com gestos. Então, a criança tem que falar essas palavrinhas mais simples. E são várias coisinhas simples, mas que é bastante quantidade. Os nossos, infelizmente, a maioria não fala nessa fase. E a imitação. Pode ver que a imitação, o falar, o apontar, é tudo pré-requisito de fala também. Né? Então, tudo isso tem que ser feito ali entre os 2 anos e os 3 aninhos da criança. É mais ou menos isso. Sim, pessoal, deixa eu frisar uma coisa aqui que a Dani falou. Isso tudo que a Dani falou, na real, até os 2 anos a criança já está fazendo tudo isso. A criança que tem desenvolvimento típico. A partir ali de 18 meses ela já sabe isso, tá? 1 ano e meio. Até os 2 ela tá craque em tudo isso, que daí é aquela margem ali dos marcos, tá? Então, ainda a partir disso, que já é um monte de coisas, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso a gente tem que trabalhar primeiro para ter essas outras coisas que agora a gente vai pontuar aqui, que são muito mais, né? Que são comportamentos que dependem disso tudo que a Dani falou. Então, agora aí vai até o que é 3 anos, que é bastante coisa. Aqui nós vamos fazer uma troca, eu e a Dani, e a gente vai rapidamente comentar como é que a gente tem trabalhado para desenvolver essas habilidades nas crianças, né, amiga? Isso. Uhum. Tá, a primeira, pessoal, vou falar. Responder sim ou não verbalmente ou com sinais para todas as perguntas feitas. Então, tu quer tomar água, a criança tem que dizer sim ou não, ou fazer com dedinhos não, ou sim, com a cabeça, fazer alguma sinalização de que ela quer ou não. Ou então, até mesmo dizer que não sabe, a criança com 3 anos também já consegue. Então, tudo ela diz sim ou não. O que acontece no TEA, pessoal? Pelo menos na minha experiência aqui em casa, depois de verbal da Alice, que a gente pensa, começou a falar, tá tudo resolvido. Não, né? Aquela ilusão. Porque aí a criança tem que entender as funções da linguagem, né? Precisa de todos aqueles pré-requisitos, porque senão ela tá só fazendo a reprodução da fala, né? O que a gente chama de ecolalia, que pode ser a imediata, que é nesse caso, para mim, muito acontecia aqui, que eu dizia para ele sim ou não, e ela sim ou não. Respondia com a resposta, na verdade, era ecolalia, não estava realmente dizendo o que ela queria. Então, aí a gente tem que promover um treino para essa criança, se ela for já verbal, para que ela entenda, né, o que significa o sim ou não, e se a criança não é verbal, também
que muitas vezes também no autismo pode acontecer de algum indivíduo até nunca falar, mas o que a gente precisa é dar para ele ferramentas de comunicação. Então, pode ser com a imagem, com o PEX, pode ser também com sinal. Sinal é muito bom. Bom, então, por exemplo, aí no sim ou não, né? Eu pergunto, você quer tal coisa? No começo, a gente dá o modelo de resposta para a criança, por exemplo, para que ela entenda que é sim, né? A gente diz que é tal coisa e aí já fala sim, quero. Se a criança faz ecolalia, ela vai repetir o que tu falou, aí tu vai reforçar e dizer isso, tu disse que quer isso, então toma, por exemplo, né? Sempre lembrando de estar com o objeto erguido, no alcance não no alcance da criança, para ela fazer um gesto, para ela também trocar contato visual com a gente. Aí a gente vai trabalhando tudo aquilo, tá, pessoal? No caso do o não é mais fácil deles aprender, normalmente eles adoram, pelo menos aqui a Alicinha não respondia nenhum nem outro, mas o não ela pegou primeiro, porque ela acha muito engraçada a entonação da voz quando a gente diz não, até porque o não muitas vezes é para alguma coisa que não pode fazer e eles acham super engraçado isso, mas então a gente faz em brincadeirinha lúdica. Uma coisa que as fonoaudiólogas fazem muito, que eu já vi nos programas até para ensinar isso de sim ou não, nas sessões lá estruturadas, é brincar com aquele dino de dar comidinha, né, amiga? E aí pergunta se isso aqui é de comer, se é sim ou não, por exemplo, dá uma colher para ver se ele come, ou a comidinha mesmo. Então a gente vai usando elementos concretos, né, atividades lúdicas, vai usando as oportunidades do dia e também vai dando a resposta. E a outra coisa que eu fiz aqui, que tá bem legal, toda vez que eu digo sim ou não, eu faço com a cabeça para a Alicinha também. E aí eu trago a atenção dela aqui pro meu rosto. E agora, por exemplo, quando eu pergunto, em vez de eu dar também a pista verbal, eu tô achando mais interessante trabalhar com ela essa observação e imitação. Então ela fica olhando como quem não sabe o que vai responder e eu faço. E aí ela sim, aí ela faz. Isso também tá dando super certo. Eu tenho um post sobre sim ou não no meu feed ali, se alguém quiser entrar assim mais a fundo. Mas eu acho que basicamente é isso. Tem mais alguma ideia aí, amiga, pro sim ou não? O não aqui em casa, ele surgiu, gente, há pouquíssimo tempo, a questão de menos de um ano que o Rafael fala não. Porque tudo ele falava, reclamava, e a gente dava. A gente entendia e ia fazendo. Até que a gente começou com a TV, com o desenho que ele queria trocar, ele dava uma resmungada, a gente falou, então peraí, é por aí que a gente vai começar. E aí, troca, mamãe, ou não. Então a gente está fazendo essas trocas. Ele pede para trocar o desenho, para tirar o desenho, ou fala, não quero mais. Você não quer? Então eu vou tirar. Então aí a gente. Agora o sim ainda está um pouquinho mais difícil, mas está quase chegando lá. O sim ele fala simplesmente o que ele quer, ele não fala sim. É uma dificuldade de falar sim. Incrível. Eu vi nos vídeos da Maíra Gaiata ela falar que o sim é bem mais difícil mesmo para ele generalizar, que normalmente o não é mais fácil. Eu também estou me lembrando uma coisa aqui, de dizer uma dica bem prática e concreta para as nossas crianças, antes de ir para perguntas mais abstratas. Teve ginástica na escola, sim ou não? Porque daí nós já estamos envolvendo, por exemplo, relatar eventos passados nessa pergunta, né? Mesmo que seja só o sim ou não. Uma coisa que é legal é coisas óbvias que a criança conhece super bem. Por exemplo, a Alicinha adora animais. Eu tenho um dinossauro e um cachorro. E eu digo, isso aqui é um leão, mostro outro bichinho para ela, sabe? E aí, não, isso aí assim, foi uma coisa que ela também começou a entender o que representava o não ou sim, que eu achei bem legal. Ou isso aqui é azul, daí tu tá mostrando um laranja, uma coisa que a criança domina muito e concreta, para ela entender assim o que é o primeiro sim ou não, né? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Por aí vai. Essa habilidade ela é demorada, mas é um marco extremamente importante que tem que ser trabalhado. Fala o segundo ali, amiga. Tá. O segundo é a criança nessa idade, né, 3 aninhos, ela já presta atenção e interage de 5 a 10 minutos quando você está folheando um livrinho com ela. Mostra um livro para uma criança de 3 anos de idade, a linguagem receptiva dela tem que estar ok. Ou seja, você está folheando a historinha, né? Ai, que bonitinho, olha lá, o coelhinho, a historinha do coelhinho, o coelhinho na horta lá. Aí você está contando a historinha, ela está prestando atenção. Aí você pergunta para ela, olha, o coelhinho, o que ele vai comer?
e ela já tem a capacidade de falar, ele vai comer cenoura. Ou se você fizer a pergunta para ela, né? O coelhinho vai comer Aí ela continua, cenoura. Então ela tem já essa capacidade de interagir nas historinhas. É a linguagem receptiva, né? Que está funcionando já Se bem. ela é não verbal, por exemplo, né? Ela mostra com o dedinho ali o que... Mas ela entende, né? Sobretudo, né? Uma coisa muito importante a criança compreender exatamente ali, prestar atenção, compartilhar e entender, né, amiga? Nos livros, a história, eu sempre falo, eu acho que para todas as crianças, né? A gente tem que ter uma rotina com o livro, pelo menos uma vez por dia, algum momento do dia. É riquíssimo, é uma das atividades mais ricas que tem. Para adquirir linguagem, né? Vocabulário novo também, e tá aprendendo, tá interagindo com a criança e tal. Então, o que eu faço, o que eu sempre fiz? É trazer historinhas, no começo eu trazia historinhas mais simples, né? Com pouca informação, assim, não aquelas histórias muito compridas, livrinhos fininhos mesmo, que tem o início, meio e fim, ou senão eu ficava só numa folha no início, depois passava para outra, ia sempre comentando o cenário inteiro, pegando o dedinho dele, mostrando, e depois o negócio vai acontecendo melhor. Mas a gente tem que ter bastante paciência, porque muitas vezes eles não querem, né? É muito chato para eles ficar parado ali olhando. Mas a gente tem que tentar chamar atenção, fazer uma Isso entonação que tu falou de diferente. fazer os toquinhos é muito legal, amiga. Tu na intuição, tu fez o que eu já vi em alguns programas de aba, se eu não me engano, até o Bento, da Cat, elas treinando e também no site Autistólogos mostra, né? Que no comecinho é olhar uma, duas páginas, depois é aquelas uma semana toda, 2 páginas, conta sempre aquela parte da historinha, depois junta mais 2, até chegar a criança aumentando a tolerância, o foco de atenção, o número de informações que te dá para a criança e até chegar um livrinho, né? Básico do início ao fim. Ou você ficar num livro um tempo maior. E isso, e como as nossas crianças elas são repetitivas, né? Elas têm essa tendência, elas vão gostar, porque elas já têm essa previsibilidade. Eu já sei essa primeira parte, minha mãe já contou 1, 2, 3 vezes, aí fixou. Aí você vai na outra e ela vai gostar daquela história que depois vai ser até difícil você mudar de livro. Mas, enquanto você está com aquele livro, você aproveita tudo do livro. Um livro dá para a gente trabalhar com uma criança pequenininha e uma criança grande. Maior, né? Maior. Show, pessoal. Então, o livro não dá para economizar aí nesse momento, querendo atingir os marcos até os 3 anos de idade, né? Até porque eles são muito visuais, do concreto, então a gente consegue trabalhar, apontar, atenção, ensinar cor, ensinar nome de brinquedo, classificação de coisa, conceitos, né? Um pouco ali do imaginário, várias coisas, né? O livro é incrível. Eu tô com muita sorte que agora a escola da minha filha nova, toda semana, tem o dia da biblioteca e vem um livro para casa para leitura a semana toda. Eles não pegam de volta o livro antes de passar a semana toda, porque eles querem que a criança realmente, assim, tenha bastante contato com o livro, absorva bastante. E eles que escolhem. Que nem a semana a Alicinha escolheu para variar coisa de animais, mas era um negócio que ela nem tinha ideia. Foi uma lição para mim esse livro, porque o nome do livro era A Gatinha Esperta, mas a gatinha, ela estava atenta aos trovões e raios no céu. Que eu só falei por alto, assim, de raio para Alice de trovão. Só que aí que tu saca também os atrasos no desenvolvimento. Porque a leitura, para mim, vendo aquele livro ali, para explicar para Alice que o trovão surge depois do raio porque aqueceu mais a nuvem, gente, sabe? A quantia de coisas que tinha ali, como é que eu ia fazer a Alice entender aquilo ali? E como foi importante eu ver isso que a gente tem que ir avançando na linguagem. Então, eu catei para ela vídeo no YouTube sobre o raio, mostrei as imagens de raio, falei um pouco sobre calor, tentei resumir de uma forma, repetir várias vezes, mas eu vi, assim, no fim da história que ela pegou, assim, uma redução do livro, mas pegou, sabe? Foi muito legal. Outro item, então, pessoal, decodifica por características as funções das coisas. Aí tem um exemplo ali, por exemplo, aquele animal que faz au-au. Essa semana ainda eu fiz um post da Alicinha falando sobre um treino que também é do programa de comportamento verbal no ABA, que é o FCC, né? É ouvinte FCC, função, classe e categoria. Que é quando a gente não tá mais mostrando os alvos, assim, só que a criança já sabe que isso aqui é uma xícara, né?
Na verdade, ela já conhece o item, mas daí eu digo, aquilo que serve para beber bebida quente, aquilo que tem uma alça, que fica na cozinha, é uma coisa mais abstrata. Então, isso a criança de 3 anos já tem domínio, pessoal, acreditem se puder. Nós estamos correndo atrás, né, Dani? Mas as crianças já têm, elas já entendem. Mas no começo, pessoal, a gente começa então com características simples. Então, por exemplo, os animais é legal pela questão do som, né? Fala o som para ver se a criança sabe qual é o animal. Se ela não fala, se ela aponta ou te dá o cartão dos animais. Também nós temos que lembrar de falar muito sobre não verbais, porque tem muita criança que não é verbal ainda, está desenvolvendo. Então, tem várias maneiras de ir aprendendo. E também lembrando que, olha, quando a Alice começou a falar, eu vi que tudo que eu explicava para ela, ela estava internalizando. Então, eles estão aprendendo. Então, é o mesmo esquema. A gente vai instigando a fala, mas vai de outras maneiras, né? Vendo se eles estão aprendendo e entendendo. Aquela bola azul, né? Por exemplo, da característica da cor. Isso aí, as crianças de 3 aninhos já têm domínio, pessoal. Então, a gente começa de coisas simples, de pouco, e depois a gente vai aumentando. Tem esse post aí que pode ajudar vocês. É o último que eu fiz no meu IG, tá, pessoal? Quer falar mais desse item, amiga? Decodificar? Não, vamos para as frases já, então. Tá, manda ver o próximo, então. Então, o próximo, a criança de 3 anos, ela já monta frases inteiras, no mínimo com 3 palavras. Então, a frase tem que ter o contexto do sujeito, do verbo, uma característica, né? Então, assim, por exemplo, o menino, ela pode conseguir falar assim, o menino pegou a bola grande. O menino pegou a bola grande. Ou menos até, o menino pegou a bola, né? Ou 3. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero comer. Mas, assim, coisas com bastante contexto. E já tendo a noção do sujeito, eu, né? Isso daí, os nossos crianças, já que tem todo esse atraso na fala, eles têm eles iniciam falando o nome deles mesmo em terceira pessoa, né? É difícil eles falarem eu. Primeiro eles vão falar, tipo o Rafael fala, o Rafael quer... Eles falam primeiro a terceira pessoa, depois eu só tenho que ensinar. Eu tenho que pegar o dedinho e ensinar eles. Então, é mais complicado mesmo. Mas a criança típica, a criança no marco, se a gente for seguir o marco, tem que ser assim. 3 palavrinhas, palavras simples, né? Com um contexto. Isso. Sim, sujeito. Para as nossas crianças, até pela questão de não se reconhecer, identificar, por isso que a gente já antecede conhecer o corpo. Visual, se olhar no espelho, saber que identificar, né? É todo um processo para chegar nisso, mas as crianças típicas de 3 já dominam, pessoal, já falam aquele gurizinho me empurrou, né? Bem então, assim. A melhor coisa que tem é usar, continuar, é o que eu sempre falo, usar imagens, fotos reais também, se for o caso, para ensinar o seu filho a falar foto dele mesmo, vai na frente do espelho e vai fazendo contexto, repetindo, mostrando, apontando, que vai chegar lá. Mas é complicado, é um caminho a ser traçado, né? Começa desde o olhar até onde a gente está agora. A Dani tem muitos posts sobre sequências lógicas, formação de frases, ali explicando para o autista entender isso, que é muito legal, que pode ajudar vocês, se tiverem dúvida de como está trabalhando essa habilidade de desenvolver. Lembrando que tem pré-habilidades para isso, né? Que a criança, antes dela estar conseguindo fazer isso, ela, por exemplo, na ordem que a gente falou, tem que saber função característica, tem que ter atingido o alvo de conhecer mais de 300 coisas, parece que até 3 anos de idade, 2 anos, nossa, é muita coisa. Então, tem tudo assim, uma sequência, uma ordem. Tem o vídeo também sobre as etapas da linguagem, que são 8 passos, que tem lá no canal da Dani também, pessoal, que pode ajudar mais vocês. Isso é bem explicadinho. Que é bastante complexo, né? Já é uma parte bem avançada aí da linguagem, que com 3 anos nos marcos esperados as crianças já possuem. Sim. Diferencia, pessoal, perguntar ou responder 3 coisas, ó. Quem, quando e onde. Quem, se referindo a pessoas. Quando, na noção de tempo, hoje de manhã, semana passada, ontem, lá na escola, no shopping, quando... aquela hora, né? E onde os locais também.
Então, assim, com quem tu jogou bola? Eu joguei com a minha amiga Bibi. Mas quando tu jogou? Eu joguei na hora do recreio da escola. Mas aonde? No caso, já era ali a escola. Esse meu exemplo não colou muito para outra, mas só para vocês entenderem o que é quem, quando é local, né, amiga? Isso, né? Pessoa e em que circunstância, né? Onde e quando, ou como, né? Todos esses Ou três. como, né? Tem que. Como ela tem capacidade de falar, por exemplo, a criança, quem chegou? Olá, quem chegou? Papai chegou. Ela sabe. Aham. Quando que o papai chegou? De manhã, agora. Eles sabem. Né? É bem Isso, natural. É perfeito. muito natural. Eu acho que o quando é aquela questão de noção temporais que se fala, né? A criança já tem um pouco assim isso, aliás, bastante com 3 anos. Tá, amiga, marca ali onde nós paramos que eu vou rapidamente olhar os comentários aqui que a gente tocou bastantinho, né? Eu parei aqui no Etan que disse assim, isso que eu achei legal. Ajudou muito sim o não. Nossa, muitas habilidades conseguimos a partir desse entendimento. Exatamente, eu li uma palavra que é bem técnica e meio feia, mas eu vejo muito o Luciano Lacerda falar que é cúspide comportamental. Que é quando tu ganha uma coisa e essa coisa te faz tu ganhar vários outros marcos, né? Que nem a questão da imitação. Então, no caso, sim ou não, eu tenho certeza assim, que quando a criança conseguir aprender isso, ela vai dar um salto, né? No que diz respeito à comunicação e linguagem. Pessoas entrando aqui, todas muito bem-vindas, boa noite. O sim é difícil aqui também, nosso dia a dia falou. Etan disse, eu respondia antes dele, dizia sim e fazia a pergunta que a resposta era sim. Viu? Esse negócio de dar um modelo também é bom, né? Muito bom. Deixa eu ver, mais gente entrando. Aos 3 anos, fora letras e números, a linguagem funcional era quase zero do Etan. Que o Etan se comunica super bem agora. Que legal, ótimo, muito inspirador. Não consigo fazer isso, eu leio, o meu Arthur faz qualquer outra coisa, menos prestar atenção na leitura, no desenho. Daí já é naquela parte do livro. Olha, de vez em quando a gente tem que se fazer um pouco de louca e de egípcia, que nem a Dani fez. Primeiro, tirar os distratores que vão competir com o livro que tu quer que a criança olhe. Não dá para estar na sala com o pai, com a TV ligada no futebol, querendo que a criança preste atenção no livro, que ela já não quer saber. Então, tu tem que ir, às vezes, para um quartinho, fechar uma porta. Esse quartinho tem que ser um quartinho clean, sabe, pessoal? Tirar os estímulos visuais, auditivos, cheiro, coisa, para a criança focar naquilo. Eu vi, pessoal, sobre isso de livro, lembrando uma dica 10 também do Diário do Gu, da Vanessa, Dani, que ela começou a ler livro com ele com uma lanterna no escuro, e aí a lanterna focava no livro. E aí não tinha outra coisa para o guri prestar atenção e deu muito certo, ela falou, ela relatou, eu achei incrível isso aí. Sabe quando até as crianças adoram brincar mesmo disso de cabaninha, de leitura, né? Por que não? É uma tática legal? Sim, ou pega um livro baseado em alguma coisa, num assunto, vai lá na biblioteca, nessas lojinhas de mercado, tudo, procura um livro que tenha a ver com uma coisa que ele goste muito. Começa com um livro que tenha um assunto que ele gosta, ou um personagem que ele gosta, alguma coisa assim, que já é um bom começo. Depois você vai coisa do interesse. Não também, antes da criança encher o saco, encerra a leitura do livro para ir aumentando aos poucos, né? Olha, amiga, mais comentário legal aqui. O Etan começou a me chamar de mamãe mesmo depois dos 3 anos e meio, que acho que aqui ela está se referindo ao reconhecer as pessoas da família e tal. A Danuzari falou aqui, olha que emocionante, acabei de ler com o Matheus um livro para ele dormir, cada dia mais interessado e atento, um sonho realizando. Que lindo. Boa noite a todas. A Karina, boa noite, lindona. Diário de um autista, Jaqueline Ciprino chegou. Ótima dica. Amanda Live. Márcia, mais pessoas entrando. Só percebo quando penso, meu Deus, como explicar isso? Ele sendo tão literal. A Betão falou. Explicar essas coisas dos livros, assim, sim. Quando a gente vê os livros que as crianças já leem de faz de conta, que nesses dias eu também peguei o livro da Cinderela, que o sapato virou de cristal, depois caiu na escada, a abóbora virou carruagem. Não é fácil. É muita coisa para a gente trabalhando, mas, como se diz, o nosso caminho é outro, mas a gente consegue, pessoal. A gente vai conseguir, e eles também. Muitas pessoas mais entrando, então, aqui na live.
Maternidade Azul tá aqui também. Boa noite. Muito complicado, Miguel. Até hoje fala na terceira pessoa, Jaqueline Cipriano falou. Sim, é complicado mesmo. Mas vamos no lado positivo, pelo menos ele sabe quem ele é. Eu vou dizer para vocês, a Alicinha não sabia que ela era Alice há um tempo atrás, tá? Até, sei lá, 2 anos e pouco. Era aquela coisa de não atender quando é chamado, não só pela falta de atenção, mas ela nem sabia que ela mesma era Alice. Teve todo um trabalho. Até ela saber que eu era a mãe dela mesmo, ela tinha um grande afeto por mim, mas ela não sabia que eu era a mãe dela. Eu e meu marido ficavam dentro de casa se chamando de papai e mamãe, fazendo aquele teatro todo, assim, falando em voz imperativa também. Então, é difícil para eles. Eu já li outras coisas também do porquê é difícil a terceira pessoa, não me recordo agora, mas eles chegam lá. O Etan disse que agora ele até relata coisas simples. Minha Alicinha fala leite no copo para Alice, mamãe. Nosso dia a dia falou da bebê. Viu? Todos também, até os típicos têm um pouco disso aí, né? Foi muito treino até conseguir usar pronomes, Etan falou. Quem ele só fala em ou homem ou mulher. Uma pessoa botou aqui risada. A gente confunde tanto a cabecinha deles ensinando tanta coisa, pessoal. Não é fácil, né? A gente o dia todo buzinando coisa e eles tem que estar muito afinadinho, ouvidinho, para perceber quando a gente... Às vezes eles respondem no automático, né? Depois passem link de onde vocês levantaram as informações dos marcos. Tá. A gente leu dentro do modelo Denver e viu vídeos do YouTube da Maíra Gaiato e do site Autistólogos também, amiga. Na verdade, a gente escreveu um textinho aqui no Word daí para isso. Se vocês quiserem, a gente pode deixar o texto do Word para vocês. Mas a live também depois vai salva para os canais. Vai ficar salvo. Importante mesmo esse ambiente preparado. Gostaria da lista dos marcos de desenvolvimento. É a lista completa dos marcos. Nós não estamos com ela aqui, mas eu vou dizer para vocês uma coisa mais fácil ainda. Querem a lista completa dos marcos? Abram na página 49 de vocês. Eu vou até pegar aqui, amiga, que está aqui do meu lado. Eu hoje olhei um vídeo no YouTube falando sobre isso também, quase caí dura, porque eu nunca fui para essa página 49 antes, né, de descobrir o autismo. Olha, ó. Tá? Caderneta de vacinação. Até se tem como responder as perguntas ali e ver se o bebezinho está dentro do esperado. Tem até os 3 anos de idade, todos os marcos, pessoal. Aqui, ó, caderneta, a partir da página 49. Levi só junta 1 ou 2 palavras. Mas está fluindo. Aqui está repetindo bastante, 3 anos e 2 meses. Assisti os vídeos no YouTube da Dani para conseguir imitação, começar a emitir sons. Que legal. Legal. Li tudo, amiga. Vamos para frente. Pode ir para o próximo comportamento. Acho que você pulou 2 coisas ali. A gente não falou daquela parte que a criança demonstra capacidade. A criança demonstra... aos 3 anos já, a capacidade de fazer uma correspondência. Para quem ela quer mostrar algo, né? Por exemplo, assim, a criança está vendo um desenho muito legal, ela fala assim, olha papai, o patinho caiu. Ela tem essa capacidade de ver que é legal e chamar o pai ou a mãe do lado, outra pessoa, para falar, olha, o pato fez dodói. Né? Amiga, não tô vendo aonde tu tá, não é depois, não é competências sociais? Não, é embaixo de montar frases inteiras. Será que a gente tá? Responde perguntas e se não sabe, diz não sei de forma contextual, isso? Para mim tá depois de montar frases inteiras no mínimo de 3 palavras. Sei lá, veio assim para mim. Que estranho, não tá assim para mim, mas fala aí. Não, mas isso, ela tá junto e aí logo do lado tem responde perguntas, ou se ela não sabe, ela diz não sei de forma contextual. Aí a criança responde. Mas eu acho que nós falamos isso, amiga. Mas show, é bom frisar isso. Responder que não sei também, né? Super importante. Mas não é o não sei assim para se livrar da resposta. É o não sei que não sabe. Tá. Bom, mas deixa eu explicar melhor, então. Então, essa parte ficou meio confusa. A criança tem essa capacidade de... Ela está gostando de alguma coisa e ela tem essa capacidade de chamar ainda a atenção de mais uma segunda pessoa, o pai ou a mãe, e ainda falar o que ela está vendo.
Ou seja, olha ali, vem ver, né? Isso daí é uma questão. E a outra é responder perguntas. Ou se ela não souber, ela diz com contexto. Quer explicar essa parte, amiga? Não, pode ir. Tu acredita que eu acho que eu mandei para ti um arquivo do Word, não tá na mesma ordem que para mim, vem embaixo isso que tu tá falando, mas pode mandar ver. Tá, então esse responder perguntas de forma contextual seria assim, a criança responder perguntas simples. Quer comer? Sim, não. Ou não, e se ela não souber, ela vai dar um jeito de explicar de alguma forma. Tipo, ela vai tentar explicar de alguma forma, ela não vai simplesmente ignorar, igual os nossos filhos fazem, né? Porque às vezes a gente pergunta alguma coisa para eles não sabem a Uma resposta. coisa nada a ver lá, uma fala de um desenho, uma coisa que não é cabível para ali, né? Isso que E aí eles ignoram. Geralmente eles não sabem, então eles ficam quietos e saem assim, de repente falando, de repente saindo e não estão falando o que quer, deixa a gente no vácuo, né? Então, sim. quando eles não sabem, eles realmente não falam, não, eu não sei. Simplesmente não fala nada e sai. É bem complicado. Mas com 3 anos, a criança precisa ter essa capacidade também. Uhum. Tá. Aí depois a gente falou daquele quem, quando, onde. Aí diz assim, ó, competências sociais. Partilha, busca interação, pede ajuda ou faz comentários espontâneos, que eu acho que aí é mais ou menos o que a Dani recém falou. Então Pode ser. ela comenta, tipo assim, olha aquilo ali, olha essa bonequinha aqui que faz tal coisa. Olha ali o que está acontecendo no desenho. Faz comentários espontâneos, procura interação, partilha as coisas que ela acha legal. Aí é tudo mesmo da parte da interação social, coisa que no TEA é bastante complicado. Muitas vezes até a criança, por exemplo, já não está com atraso de linguagem, um autista, por exemplo, leve ou Asperger, né? Que se classificava antes, mas não faz ou faz menos isso, né, amiga? Então, com 3 anos, eles fazem muito isso de partilhar, de buscar atenção e querer atenção, né? E o que a gente tem que fazer para isso acontecer com os nossos que estão em atraso? A gente tem que por exemplo, a criança está assistindo desenho, você vai lá e vai instigar ela, vai ficar junto assistindo. Olha, o que aconteceu? Vamos ver lá. Olha só, olha lá. Você tem que fazer assim, porque senão passa todo mundo desapercebido, ela fica só olhando. De repente a criança está só olhando no negócio lá do desenho horas e ela não prestou atenção em todo o contexto da cena. Então você tem que fazer essa ponte sempre, né? É bem legal fazer assim Sempre com também. uma voz legal, fazendo uns sons assim, né? Chamando mais atenção da criança e mostrando que é divertido ela partilhar conosco, né? Isso, Seguindo ela a vai gostar. liderança da criança, entrando na dela, fazendo as coisas que ela faz para ela pensar, opa, isso aqui é legal, vou compartilhar mais vezes porque ela não me atrapalha. Ou até tem uma dica no Denver que diz que é ajudar a criança a concluir uma coisa que ela tinha em objetivo ali, por exemplo, ela está montando os blocos, vai lá e dá uma facilitadinha só para te ter essa questão dela te achar um parceiro interessante de jogo, então ela pode tender ali a dividir mais contigo, te querer ali na interação. Isso é bem legal, bem lembrado. Ela vai falar, olha, a minha mãe tá aqui, tá gostoso de estar aqui com ela. Ela tá legal. Porque se a gente fica só enchendo, pedindo só as coisas para crianças todo momento e não tá ajudando, ou trazendo um som legal, fica difícil, né, a gente interagir com eles. Fica. É Porque se difícil. eles não achar legal, vamos dizer que a criança até tem habilidades para fazer várias coisas. Mas daqui a pouco ela não vai achar interessante no sentido da interação, vai achar um saco, assim, essa pessoa só está atrapalhando aqui, eu enfileirando meus bonequinhos, entendeu? Por isso que isso é uma habilidade tão difícil também de conquistar no caso do TEA, né? Tem que rebolar, mas é possível. Essa eu vou só citar e a Dani vai falar porque ela é a rainha dos emojis lá com o Rafa. Então ela vai trazer dicas boas para vocês dessa. Identifica expressões faciais, né? Percebe se a pessoa está feliz, triste, imita. Se tu disser, faz uma carinha de triste, faz carinha de brabo, de feliz. E sabe também explicar já um pouquinho, né? A criança verbal já sabe explicar um pouquinho. Por que tá triste? Porque caiu. Então a Dani vai trazer para vocês aí umas dicas de como trabalhar isso. Nossa, as expressões faciais, inclusive,
Lá na frente das etapas da linguagem, a expressão facial é muito importante para a criança entender contexto. De um monte de coisas que está lá no final das etapas. A gente explicou isso naquela nossa live, né, amiga? Mas, assim, o que você vai fazer? Traz imagens para a criança de várias, pode ser os emojis, pode ser crianças chorando, ou também lá no Pinterest, vocês vão lá, que tem também crianças de várias etnias, com várias expressões faciais, e aí você conversa com a criança a respeito daquilo. Sempre começa com duas expressões só, né, para parear uma criança chorando e uma rindo, aí você começa a trazer. Hoje em dia o Rafael tá num nível já de expressão que ele já entende isso aqui, ó. Tô de olho em você. Ele entende isso daí. Eu achei um cara fazendo isso daqui, falei, ó, tô de olho. Ele fez assim para ele, tô de olho em você. Então é uma coisa assim muito, muito legal. Mas abre espaço para uma questão de várias coisas. A criança que entende a expressão facial seria assim o início de uma ponte para várias comunicações. Então começa com emojis. Na internet tem muita coisa. Depois vocês vão lá no Pinterest também, vocês vão ver. Porque, por exemplo, se ela tem interesse social, que nem a gente falou antes, vamos dizer que alcançou, mas se ela não entende emoção e expressão, ela pode ser um parceiro de interação inconveniente. Não percebe lá que outra pessoa ficou, a criança ou o amiguinho tá brabo, ou tá triste, né? Para vocês verem uma coisa, todas assim tem que ter para legal. Porque ela vai saber ler o ambiente que ela tá também. Isso é muito difícil para eles não entenderem, né? Então eles vão saber. É a questão de teoria, né, amiga da mente, aquela que eles falam. Isso é um treino de teoria da mente para eles, nada mais que, né? Para se colocar no lugar do outro, tu tem que observar mais o outro, né? Assim, perceber essas nuances, né? No rosto, disso daí. Eu bato muito na tecla, porque muitas vezes você quer ensinar um comportamento para a criança. Como que ela vai entender que você fica triste se ela fizer isso de errado? Como que ela vai entender que não pode morder? Você tem que começar pelas expressões faciais. Olha, mordeu, é feio morder, faz o X vermelho lá e treina. E aí, isso vai crescendo de uma forma que você vai ajudar na teoria da mente dela. Muito bom, muito legal. Tu também brinca com o Rafa bastante na frente do espelho, né, amiga? Que também é bom, né? Bastante, na frente do espelho. E aí falou, ó, vamos fazer a careta igual aqui, ó. E faz a careta. É bem interessante também, bem legal. Bom, na frente do espelho acho que um dos melhores lugares para brincar com a criança, né? Muito bom. A Alice tem muita dificuldade com emoções. Ela nomeia, mas a gente saca que ela não entende, assim, realmente o que tá pegando, sabe? Um exemplo que eu sempre trago quando eu digo que ela não tem teoria nenhuma da mente é que no Natal tinha um cachorro querendo simplesmente comer ela viva, porque ela estava olhando o cachorro e dizia, olha os olhos do cachorro, e ela vinha e tentava enfiar o dedo no olho do cachorro, ela, olha, ele tem nariz, boca, ela achando o máximo, e o cachorro assim com aqueles dentes assim espumando de brabo, querendo morder ela, ele não aguentava mais ela, e quanto mais ele latia brabo, ela fazia para ele e brincava, achando maior graça, ela não tinha noção nenhuma de perigo ali, porque ela não tem leitura, ela não tem essa teoria aí da emoção, nem mesmo no bicho. Ela não conseguiu entender que aquilo ali, o bicho estava brabo com ela estava achando uma graça, entendeu? Não tem. É bem complicado mesmo, né? Tem que trabalhar muito. Deixa eu ver aqui, amiga. Marca ali onde é que tu parou no próximo, que eu vou ver aqui que tem uns comentários bons que entraram agora aqui. Tá. Verdade mesmo. Deixa eu ver. Recebi o diagnóstico, aplico no meu filho 1 ano e 11 meses. É muito difícil a comunicação com ele, tanto com dizer que está errado não pode. É porque eles têm baixa tolerância à frustração. Tem que trabalhar isso também com eles. Dentro das brincadeiras, nas terapias, no dia a dia, né? Devagarinho. Tem que direcionar muito. Desafiador, nosso dia a dia falou. Em 3 dias mordeu 3 coleguinhas por ser contrariados quando falamos com ele. Alguém comentou aqui que tá difícil. Esses comportamentos. É muito normal. Porque eles não entendem mesmo, né? Vocês veem que o déficit na comunicação acaba prejudicando nesse sentido vários outros comportamentos. Para se comunicar, né? Nosso dia a dia perguntou para ti, Dani, você treinava todo dia emoções?
Todo dia, porque... Por que que eu treinava tanto, que eu falo tanto disso? É porque é uma coisa que o Rafa chamava muita atenção dele. Então, ele começou a falar através dos emojis. Ele gostava muito. Então, aí eu fui treinando. E aí eu vi que a partir dessas expressões, dava para ir para um monte de coisas. E hoje a gente começou a alfabetizar ele através dos... Foi tudo as Era expressões tipo para um mim. hiperfoco os emojis, né, amiga? Pelo que eu entendi, né? Os emojis é o hiperfoco. Só que aí eu consegui ampliar. Aí eu trouxe pessoas, aí eu trouxe animais de vários, por exemplo, igual você falou, um cachorro bravo, um cachorro lindo, um cachorro mais contente, de várias raças, várias pessoas, de várias etnias, com vários chorando, rindo, bravo, com dor, assim, né? E aí foi ampliando. E aí, a partir disso, a gente constrói outras coisas na linguagem. Eu acho que foi assim uma chavinha que eu virei, que eu consegui virar aqui, entendeu? Mais ou menos isso, mas é quase todo dia. Ele mesmo pede hoje em dia para ver, né? Ele tem uma pasta aqui no computador que ele vem todo dia olhar. Ele gosta de ficar olhando. Eu troco as imagens, eu sumo com algumas coisas, coloco outras de propósito, faço assim. Ah, tem mais um elogio aqui para ti sobre os emojis, amiga. Ó, coloquei na parede alguns emojis, vi no vídeo da Dani, e o Miguel fica pedindo com o braço e a ponta e já imita alguns. A loja Uma beleza. comentou. Que fofo. Olha, a Jéssica falou uma coisa interessante, que falou com uma mãe que descobriu o autismo do filho agora com 8 anos, porque ele não sabia explicar ou decifrar o que sente e as expressões faciais. É, viu? Sim, quando é leve, assim, é isso que pega, né? Hoje conversei com uma mãezona, comentou. Minha filha assiste TV olhando de lado, mas algumas mãezinhas se identificam. É uma estereotipia, olhar lateralizado. É autoestimulação, sentido vestibular, muitas vezes. A Alicinha fazia quando era pequenininha, muita gente achava engraçado até. Depois que eu descobri que é um instinto importante para nós sermos reforçadores dos nossos filhos. Como trabalhar a distinção dessas emoções, acho que a Dani já respondeu. Bom, li tudo aqui, amiga. Agora, então, fala, amiga, jogos simbólicos, ter imaginação e variar as ações. Não só reproduzir cenas, tá dizendo? Que é o caso da Alicinha, por exemplo, que tá no reproduzir cenas atualmente, né? Que já é um ganho, né? Mas não é o brincar simbólico mesmo, assim, o abstrato, né? Mas já é um começo, porque sai lá do negócio de não brincar com nada para começar, tipo, inspiração através do desenho que passou. Quer reproduzir? Eu vi que a Alicinha está reproduzindo as coisas do desenho. O desenho do Pocoyo é pura inspiração para o Rafael também. Ele vê umas coisas, depois ele quer fazer não sei o que, quer inventar, às vezes não dá, aí ele fica bravo, né? Mas é inspiração. Mas o jogo simbólico, não só para reproduzir, seria assim, a criança realmente usar a imaginação dela. Ou seja, ela pegar uma xicrinha que não tem nada ali dentro e falar, ai, que delícia que tá esse chazinho, olha a comidinha, sem comidinha nenhuma, né? E se divertir e fazer toda a cena, né? Que não tem comida, não tem chá ali, mas ela tá se divertindo, porque ela tá usando a imaginação dela. Então, isso daí é que as crianças com 3 anos fazem assim bonitinho. E a gente tem que ficar ali, né? Brincando com eles e trazer. Mas vem, gente, tudo isso vai vir. Vem sim. Uma dica que eu dou para desenvolver o simbólico, que eu e a Dani já fizemos até numa outra live, uma leitura mais aprofundada disso, dentro das teorias do desenvolvimento infantil do Piaget. Ele fala, né, de quatro estágios. Então, o primeiro estágio é o sensório motor, vai até 2 anos de idade, que é a criança aprender a explorar e manipular tudo que é objetos de várias formas. Então, tem muito a ver com o motor também, com as questões também táteis, sensoriais. Primeiro, desenvolver muito bem isso. Até a Dani também relatou na época que ela botava os bichinhos na água, no caso, como sensorial, para o Rafa brincar. Então, depois daí disso, vem essa história também do reproduzir cenas, que é o pré-simbólico. Então, é ainda um estágio, né? Tu fingir uma coisa que tu já viu. E quando tu alcança a abstração, é quando tu quer fingir até aquilo. Tu pode até já estar fingindo uma coisa que tu viu no desenho, mas tu não tem os elementos concretos e tu consegue fazer isso aí fluir. Não é que a criança tem que inventar toda vez uma brincadeira que ninguém fez, né, amiga? A questão é que ela consegue só continuar reproduzindo aquilo sem ter um objeto concreto.
que é isso que eu vejo que a Alice hoje está muito interessada, mas ela quase atormenta a minha vida para mim ir atrás de alguma coisa. Ela fica até contente com uma coisa imitada, mas ela quer que eu faça, entendeu? Que nem ela estava brincando de semana com a Dora Aventureira, ela viu um caracol que era amigo da Dora. A gente não tem um caracol em casa, não achei um caracol. Eu tive que pegar a massinha, ela deu a ideia até da massinha, mas eu tive que fazer o caracol com a massinha de modelar. Porque tinha que ter o caracol, entendeu? Mas tudo bem, eu fiz um caracol até de outra cor, já para quebrar isso assim dela, né? Ela aceitou de boa. É um processo, mas no caso as crianças de 3 anos já dominam isso, né, amiga? Vai fácil, né? Mas a gente tem que ter paciência, vai chegar, só que são escadinhas que você vai subindo. Sim. Ô, amiga, explica ali aquele próximo item ali, ó. Sequência das brincadeiras, né? Daí tem um exemplo até ali que eu vejo que o Rafa brinca bastante disso para o pessoal entender o que seria brincar em sequência. Porque no caso, por exemplo, aqui em casa a gente não tem ainda muito isso. A Alice às vezes perde um tempão, por exemplo, montando um cenário, mas ela quase não fica depois na brincadeira, ela já está em outra. E a criança de 3 anos, ela já consegue permanecer mais e fazer alguma coisa com um objetivo final na brincadeira, né, amiga? Verdade. Isso daí, algumas questões o Rafa faz, ele gosta, ele pede. Vamos fazer a casinha. Aí a gente faz a casinha do bichinho, ou monta a pista do carrinho. Aí a gente vai brincar, aí a gente brinca, depois desmonta. É essa sequência. Montar a pista do carrinho, brincar com o carrinho, vamos lá, desceu, subiu, né? E pega o carrinho, vamos fazer... Vai, né, amiga? Um objetivo, né, as crianças têm, né? Que os carrinhos vão andar. Montou a pista, vai andar na pista e o carrinho vai ir para garagem ou para lavagem. Ou Você assim, vai lá... nesse sentido da sequência da brincadeira, né? O Rafael não se interessava por isso, muito. Aí eu comecei a colocar vídeos no YouTube de crianças brincando com o carrinho. Jogando o carrinho na água. Tem tudo isso, se você procurar, tem. Que aparece só a mão da pessoa brincando, assim. Você já viu esse também, né, amiga? Que aparece só a mão da pessoa brincando. Eu colocava para ele nem dava conta, parece que ele nem estava olhando. Mas aí, de vez em quando, eu colocava, fazia para ele, para dando modelo para ele de como brincar, né? E ele foi aprendendo, ele faz, ele brinca já assim. Mas tem que ter essa modelagem de montou, brincou, guardou, foi. É uma brincadeira com contexto, né? Com sequência. Fazer variações, né, pessoal? Ali diz variações. Para quebrar, inclusive, também comportamentos restritos, repetitivos e rigidez mental. Porque para a criança brincar com outras, as outras crianças não brincam sempre de uma coisa da mesma forma, né? Nossa, quando eu vejo uma sobrinha minha aqui em casa brincando de alguma coisa, é que eu vejo que a gente rala para ensinar ali 1, 2 variações, mas elas vão ali em 5 minutos e inventam 20 coisas com aquele mesmo brinquedo. Assim, o Evan comentou aqui uma coisa legal. Preciso arrumar o cenário, dar ideias. Exemplo, Mônica e Cebolinha na praia, aí ele vai usando a imaginação. Sim, sozinho ele consegue reproduzir ações do dia. Sim, devagarinho, né? Nath, uma prima minha fazia isso e ela é neurotípica. Ela só montava o cenário e quando acabava ela desistia de brincar. Olha, eu até então sabia que eu era neurotípica e eu amava muito montar as casinhas, mas eu não gostava nem de sujar as casinhas para brincar depois com as bonecas. O meu maior prazer era ficar, principalmente quando eu ia numa vizinha na minha infância, que ela era assim bem rica, sabe? A gente morava num bairro nobre, mas a gente era uns pelados lá naquele bairro e ela tinha todas as Barbie do mundo. Então eu ficava tão ali arrumando coisa que brincar mesmo que é bom. Só que eu não sei se sou tão neurotípica assim, por isso que... Sei lá. Ai, meu celular tá lindo. Canal Brinquedos, Bonecas e Novelinhas, bem legal. Uma dica de... eu boto para ele sim um canal agora da Tia Flá do YouTube, que ela fica com as mãos lá, abrindo um monte de coisa e criando brincadeira e falando com os bichinhos. E ela fala bem devagar, então a Alicinha também tá conseguindo pegar um pouco ali. Tá andando o tempo, amiga. Vamos avançar um pouquinho mais. Na parte motora, pessoal de desenho, desenha círculo, triângulo, curvas, faz linhas retas, usa massinha de modelar de forma correta, faz bolinha, faz minhoquinha, pessoal. Já faz assim algumas variações bem legais, explora bem com motor fino. E também recorta com tesoura. Tudo isso até 3 anos, pessoal, é esperado também.
Que tristeza quando eu vejo essa parte. Ô, amiga, e aí, olha, tem umas comentando aqui que eu também, Nath, só não queria ninguém tirar as bonecas da caixa. É, gente, olha, a fruta não cai muito longe do pé, tá? Se vocês estão se identificando aí, tá rolando muito diagnóstico tardio aí. Mas como eu digo, se a gente estiver ou não no espectro, a gente não teve nenhum prejuízo no sentido de autonomia e independência, né? Mas claro que a gente percebe essas coisas na gente. Sim, eu fiz agora praticamente curso de brincar com umas amigas professora, comecei a pegar dica, porque eu era muito, vou falar a verdade, muito ridícula brincando. Bah, como é que eles iam me dar bola e brincar se eu era um porre, sabe? Porque pra mim o brinquedo era só pra isso, pra aquilo, sabe? Muito, muito pobre meu repertório de brincar. Claro que ganhamos e ganhamos, a gente adulto desaprende, né? Também como se brinca. Mas eu, na minha infância, eu tinha uma irmã, assim, que era a rainha da imaginação. Nossa, aquela ali, ela falava que ela tinha ido para outro mundo e se escondia dentro de casa. Dizia para nós que ela estava na lua conversando com o duende. Aquela ali inventava, assim, história do início ao fim. Então, eu me desenvolvi muito por imitar ela, sabe? As ideias dela, reproduzir as ideias dela. Amiga. Tem gente tirando risada, uns chorando, uns rindo. Pois é, pessoal. Bom, aqui nessa corridinha final aqui eu consegui ler a lista toda dos marcos esperados. Agora, já que ainda temos uns minutos, amiga, vamos falar uns exemplinhos ali do checklist do modelo Denver nível 3, ali para 3 anos? Deixa eu abrir o meu aqui. Tá, eu tenho uma página aqui já aberta, eu vou falando para não cair o tempo antes, mas olha essa aqui que legal, ó, de cognição no item ali. Faz correspondência de letras do próprio nome. Por exemplo, já é esperado, né? Da parte de linguagem, chama frequentemente a atenção dos outros para os objetos, verbalizando, gesticulando para comentar, mostrar. Lembra que eu falei antes? Sim. Identifica se a pessoa tá brava, que a gente falou antes. Toma a vez em jogos de tabuleiro simples, ou seja, troca turnos, pessoal, não fica lá com apego excessivo a objetos. Isso também é um marco esperado. Se bem que esse, olha, há controvérsia, porque as crianças que eu recebo aqui em casa, elas não estão moleza. A Alicinha está muito mais até cedendo a coisa para elas do que... Não, é que as crianças hoje em dia também não têm muito irmão, né, amiga? Eu acho que... Não de não divide, era de todo mundo. Tu ganhava no Natal já com o nome dos irmãos, tudo uma bola. Pensa se o Rafael e a Alice tivessem irmãos, ia ser outro, ó. Ajudaria muito, né, amiga, também, né? Seria muito bom, é verdade. Imita uma série de ações de motricidade grossa em pé, movimentos como segue o líder, imita animais. Gente, olha, é muita coisa. A gente pode até, amiga, quando nós perder aí assunto, que eu acho difícil, que a gente tem muitos, nós podemos pegar uma folhinha desse list e fazer uma live delas. Que nem a Ana do Nós e o Autismo está fazendo, Agir e Compreender em Família, nós podemos fazer nível 1. Hoje nós vamos falar de comportamento verbal, ou do social, ou cognitivo, tem ou motor. Coisa, né? Dá muita coisa, daí dá para entrar mais a fundo. Quer ler mais algum do checklist? Ai, eu tô aqui, tá muito ruim para mim abrir aqui, amiga. Tá. Olha, a Sara disse, também sou rígida nas brincadeiras, a minha irmã me estimulava até hoje, Cacá. Com quantos anos a criança tem que saber cortar com tesoura? 3 anos. Imitação do Etan sempre foi boa. 23 segundos para acabar a live, que pena. Ai, o papo tava muito bom, a gente adora ficar matraqueando com vocês, mas a gente não quer ficar atrapalhando aí a noite e o descanso de vocês. Então, semana que vem a gente tá aí todo mundo junto. Obrigada, amor. Beijo, Dani. Pessoal, boa noite.